Olá, olá, 14 de julho de 2020, é hora de conferir as principais notícias desta terça-feira. Você vai ver, ventania na Forquilha e os moradores contabilizam os prejuízos após temporal seguido desta ventania que você vê nas imagens. A noite foi de trabalho de reparos no local e nós vamos ver como está a situação de momento. Você vai ver ainda os números da Covid-19 no Maranhão e no Brasil e acompanhar uma entrevista com uma infectologista sobre a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus no programa de hoje. Mas o principal destaque são essas imagens que você vê aí, essa ventania aqui na capital maranhense. Ventania na capital, portanto, com um estrago muito grande. Nós vamos falar ao vivo daqui a pouco do local e saber, inclusive, dos meteorologistas sobre este fenômeno que aconteceu ontem aqui na capital do estado. Fique ligado na TV Difusora, o Bom Dia está apenas começando. Vamos juntos, vem comigo. E a gente vai começar essa edição de hoje pedindo desculpas primeiro para você por um problema que a gente teve aqui nessa abertura. Você sabe que geralmente não é assim que acontece, mas ao vivo, você sabe, né? Toda a equipe está aqui desde a madrugada para fazer o melhor para você. E assim a gente vai corrigindo e vai seguindo a vida. E pede desculpas a você aí nesse comecinho do nosso Bom Dia. Mas está só começando, a gente vai ter imagens ao vivo daqui a pouco lá da Forquilha sobre essa situação que aconteceu. Até 8 horas da manhã a informação não para aqui na TV Difusora, fique com a gente. E nós vamos começar essa edição mostrando os estragos causados pela forte chuva de ontem à tarde aqui em São Luís. Dessa vez a região da Forquilha foi a mais afetada. A cena mais parecia de um filme de guerra. Os prejuízos foram incontáveis. Neste ponto da estrada de Ribamar, antes de chegar no retorno da Forquilha, essa árvore caiu, destruiu totalmente o muro da casa e ainda interditou a via. Esse poste também caiu e fios de alta tensão foram parar no chão. Vários outros postes ficaram inclinados e não desabaram por pouco, como esse bem em frente à casa de seu José, que nunca tinha visto nada parecido na região. Nunca tinha acontecido isso aqui, ninguém aqui no Maranhão nunca tinha acontecido, aqui nessa área nunca tinha acontecido. O vento foi muito forte? Ixi, o vento foi forte demais. O vento foi forte demais, passava as coisas por cima, ter caixa d'água, tampa de caixa d'água, passava voando por cima. Os ventos fortes foram registrados no início da tarde. Vídeos feitos por pessoas que passavam ou estavam na Avenida Guajajaras e áreas adjacentes mostram exatamente telhas voando e postes caindo. Uma situação desesperadora para quem fez os flagrantes. Neste outro ponto da região, uma antena de telefonia celular caiu e atingiu a casa da frente, que ficou parcialmente destruída. Neste outro estabelecimento comercial, dos 4 carros estacionados bem na frente, 2 foram atingidos pelo muro e o portão, que não suportaram a ventania. A Adriane, que estava em casa com os 2 filhos, lembra os momentos de sufoco que enfrentou ao ver tudo em volta sendo destruído. Escutei uma zoada muito grande, aí eu olhei e vi que a torre não estava em pé. Aí eu corri para ali para olhar, foi que eu vi que ela tinha caído, não tinha afetado a casa da minha mãe, eu me tranquilizei, mas foi apavorador isso aqui. Esse imóvel, localizado na Rua 2, no Planalto Anil, bem próximo ao retorno da Forquilha, foi um dos mais atingidos por esse fenômeno. Aqui a ventania fez um estrago enorme. Todos os ambientes da casa, a cozinha, os quartos, os banheiros e a sala onde nós estamos, todos ficaram dessa maneira, completamente destelhados. A gente só orava, eu e meus filhos pedindo até perdão pelos pecados, pedindo para Deus proteger a gente, porque é um barulho ensurdecedor e a gente estava muito nervoso também, né? Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e estavam realizando o corte de galhos da árvore para que o acesso à estrada de Ribamar fosse liberado. Funcionários da Companhia Energética também estavam no local para restabelecer o fornecimento de energia na região. Esse fenômeno ocorrido nesta segunda-feira é bem parecido com o registrado há cerca de um mês na área do Turu e que também gerou prejuízos a proprietários de imóveis na região. São 7 horas e mais 3 minutos, 7h03, olha que situação, hein? As pessoas passaram um momento realmente de tensão ontem. A gente já tinha visto algo parecido acontecendo aí no mês passado, lá na região do Turu. A gente, inclusive, fez ao vivo lá no Bom Dia, trouxe informação ao vivo para você. No bairro do Coroadinho, a situação se repetiu. É uma época do ano, como dizem os meteorologistas, favorável a essa situação. Para que você tenha uma ideia, ontem, o centro que monitora o CEMADEM, que faz esse monitoramento em relação ao alerta da possibilidade de risco, inclusive de acidentes dessa natureza, registrou que no bairro do Saviana foram 60 milímetros de chuva. É muita chuva, gente. A partir de 30,
já é muita chuva. Então, 60 é o dobro. E ali na região da Forquilha, 40 milímetros de chuva. Foi uma chuva intensa, muito forte e durante pouco tempo. Então, você imagina o estrago que isso causa. A madrugada inteira foi de reparos no local e agora nós vamos ao vivo saber como é que está a situação com o repórter Eduardo Ericeira, que está comigo e vai trazer aí uma dimensão do que aconteceu. Pela imagem que a gente vê aqui, Eduardo, a situação vai demorar um pouco aí para voltar ao normal, né? Bom dia. Pois é, Adalberto, impressionante, viu? Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Adalberto, a gente já vem acompanhando durante esse período chuvoso, está no período de transição agora, mas antes eu estive, inclusive, no bairro do Turu, estive no bairro do Corodinho, que também foram áreas atingidas aí por essas fortes ventanias, e eu que estive acompanhando, eu posso dizer, é muito seguro que aqui no bairro da Forquilha, de fato, o prejuízo foi bem maior. Não que no Turu e no bairro do Corodinho também, casas foram destelhadas, tiveram alguns prejuízos por conta dessa forte ventania, mas a imagem aqui no bairro da Forquilha é impressionante, viu? A gente vai pedir para o Marcos Reis mostrar agora. Olha, tem muito fio ainda, provavelmente, claro, foram desligados esses fios de eletricidade que passam aqui por cima da calçada. A companhia energética que é responsável aqui pelo consumo, pelo restabelecimento de energia, né? Teve aqui já tomando as primeiras providências, mas a gente percebe que há um tronco de árvore, inclusive um tronco bem grosso ali à frente, na verdade dois troncos ali que acabaram caindo com essa forte ventania, muita fiação elétrica aqui na calçada, como você pode acompanhar nas imagens. A gente vai andar aqui no acesso, Adalberto, só para que as pessoas entendam, no acesso do bairro do Anil, saindo da Avenida Casimiro Júnior, aqui na estrada de Ribamar, a gente está pegando justamente esse acesso. Tem mais prejuízos para cá, mais problemas, apesar do trânsito já ter sido restabelecido em parte aqui do local, há muita dificuldade ainda. Por exemplo, aquela faixa central, quem sai aqui do bairro do Anil, para a estrada de Ribamar, aqui para mais distante da região metropolitana, continua interditado. Olha aqui, ó, ferros foram retorcidos aqui, muita fiação ainda pelo chão. Aqui do outro lado, eu vou pedir para o Marcos mostrar, parte do muro caiu, o ônibus está aqui na frente, mas dá para aparecer aqui, ó, mostrar, parte do muro caiu. Mas ali à frente também teve um estabelecimento comercial que acabou sendo atingido aqui no bairro da Forquilha. Como eu disse, a imagem é impressionante, tem muito muro aqui que caiu, muito teto destelhado que acabou sendo destelhado aqui, telhas que acabaram voando, mas aqui à frente, ó, a gente percebe também que parte desse toldo aqui cedeu, desse estabelecimento comercial, mas ali à frente um outdoor que acabou caindo, quer dizer, praticamente boa parte aqui já saindo do Anil, com acesso aqui à estrada de Ribamar, tiveram prejuízo por conta dessa forte ventania. Aqui mais fio caído, postes também, a gente já percebeu aqui alguns postes que foram inclusive já trocados. E aqui só para orientar o pessoal também que está no trânsito, essa faixa central, saindo aqui do bairro do Anil, com acesso aqui à estrada de Ribamar, permanece interditada. As pessoas têm que fazer o retorno mais lá à frente, pegar a avenida aqui Guajajaras, mais lá à frente que quiser aí contornar para a estrada de Ribamar. Mas pelo menos o trânsito é bem mais tranquilo do que ontem. Ali comércios também foram atingidos, comércios que ficam ali mais do outro lado da pista, mas por questões de segurança o trânsito já é bem intenso. Aqui nesta área a gente não vai passar. Mas ali à frente a gente percebe também um outro outdoor que também acabou sendo atingido, ó, parte do ferro dele no chão, também madeira, muro que caiu. Situação bem complicada ainda aqui na área da Forquilha. Vamos às notas, Adalberto. A Equatorial Maranhão, que é responsável pela energia elétrica em todo o estado, ela comunicou que o temporal com fortes rajadas de ventos afetou severamente as redes de distribuição de energia elétrica no início da tarde desta segunda-feira na região do bairro da Forquilha, principalmente em virtude de diversos objetos, inclusive uma torre de telefonia sobre as redes de energia ao longo da Avenida Guajajaras. Equipes de manutenção da concessionária foram mobilizadas desde o início da ocorrência para substituir 8 postes quebrados. Inclusive a gente já presenciou aqui alguns postes realmente que foram recolocados. Faltou energia elétrica, vários bairros tiveram aí a energia elétrica afetada, né? O abastecimento de energia elétrica por conta dessa forte ventania. Além da Forquilha, também o João de Deus, Coab Anil, Coatraque, Aurora, Planalto, Cruzeiro do Anil, Angelim, Novo Angelim e também áreas adjacentes. Segundo a Equatorial Maranhão, quase 100% da energia elétrica já foi retomada aqui na área da Forquilha e nestes bairros que eu acabei de citar. A Prefeitura de São Luís também informou que a Defesa Civil Municipal prontamente enviou equipes aqui para o bairro da Forquilha, mas também para o bairro da Cidade Operária. Por lá, a situação não foi tão grave aqui como no bairro da Forquilha, uma comparação, mas lá também casas foram destelhadas. Inclusive a gente viu vídeos na reportagem do Ciro Mineiro
também vídeos que circularam pela internet, também de casas que foram destelhadas na área da cidade operária. Mas aqui no bairro da Forquilha a situação foi bem mais grave e equipes da Defesa Civil, não só da Defesa Civil, segundo a Prefeitura de São Luís, também encaminhou equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e também do Instituto Municipal da Paisagem Urbana. Uma mobilização muito grande até por conta da situação na tarde aí desta segunda-feira, na tarde de ontem, aqui no bairro da Forquilha, mas também equipes foram para o bairro da cidade operária para tomar aí as primeiras providências. O estrago ainda permanece muito grande, mas é bem diferente, claro, do que ontem nós presenciamos até a noite. Ontem o trânsito estava bem complicado aqui na área da Forquilha, agora a situação é bem mais favorável, mas a gente volta a dizer, a situação ainda é bem complicada. Hoje, com certeza, mais serviços devem ser realizados, não só pelo poder público, mas pelas próprias empresas privadas que acabaram sendo afetadas também por essa forte ventania na tarde desta segunda-feira. Daqui a pouco a gente volta, Adalberto, falando mais sobre essa situação ainda aqui do bairro da Forquilha. É com você aí no estúdio. Eduardo, mostra pra gente novamente aquela árvore que está caída aí. Tem um senhor, inclusive, aí próximo a essa área. Ainda bem que está, né, energia, já não há energia elétrica, portanto, nessa fiação, que fica à direita aí do vídeo. As pessoas estão assistindo a gente agora. Aquela árvore que você mostrou que caiu, ficou ali impedindo a passagem das pessoas também, esse lado direito aí. A gente está vendo que o muro foi afetado desse lado oposto. O estrago foi grande aí na região, realmente. É aqui à direita, agora onde a imagem está mostrando, olha lá, tem uma árvore caída lá na frente. E aí as pessoas estão impedidas de passar por lá. O trânsito ainda não voltou 100% à normalidade ao local, mas já está bem mais tranquilo agora. Já tem uma pessoa fazendo um retorno aí em local indevido, já que teria que ir mais à frente. Mas o fato é que o estrago foi enorme realmente na região. E o susto muito grande, né, Eduardo? Para os moradores, a gente imagina... Olha, esse retorno aí não é permitido, né, Eduardo? Já é o segundo carro que a gente mostra ao vivo agora, fazendo esse retorno aí, mas não é permitido nesse ponto, não é? Acho que o Eduardo está com um probleminha do áudio, não consegue me ouvir ainda. Assim que conseguir, ele vai interagir comigo. Mas as imagens mostram claramente aí o problema que a gente teve na região. Agora a gente já está com um probleminha aí na nossa transmissão lá do bairro da Forquilha. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para lá. Vamos voltar para lá daqui a pouco para mostrar essa situação que realmente que foi um estrago muito grande na região. Ainda bem que ninguém se feriu, né, com essa situação, não houve nenhuma vítima em relação a essa situação lá no bairro da Forquilha, tá bom? São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Confira o nosso giro de notícias. Em todo o país, mais de 814 mil estudantes estão na expectativa pelo resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que sai na manhã de hoje. Além de terem feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019, os interessados não podem ter zerado a redação. Estudantes que fizeram o exame na condição de treinamento também não podem participar. Segundo o Ministério da Educação, o SISU foi desenvolvido para selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior, que usarão a nota do Enem como única fase de seu processo seletivo. O prazo para solicitar o auxílio emergencial já acabou, mas ainda é possível contestar o resultado da análise ou apresentar uma nova solicitação. A Caixa esclarece que a contestação serve para o cidadão que não concordar com o motivo da não aprovação do cadastro, e a nova solicitação deve ser feita quando houver necessidade de corrigir informações prestadas anteriormente. A nova solicitação ou a contestação é feita pelo site ou pelo aplicativo do auxílio emergencial. A reaceleração da transmissão do novo coronavírus na Grande Ilha acendeu o alerta para uma segunda onda de Covid-19. Um levantamento da startup brasileira de tecnologia Inloco revelou que São Luís tem a pior taxa de respeito ao isolamento social entre as capitais brasileiras, com 44,20%. Dentre os estados, o Maranhão também é o último nesse aspecto. Segundo as instituições de saúde, a taxa ideal para controle da doença é acima de 60%. Sobre esse assunto, a Covid-19, a pandemia, daqui a pouco eu vou entrevistar uma especialista no assunto, uma das maiores autoridades do país sobre o assunto, falando sobre essa situação. Ontem, inclusive, a Universidade Britânica fez um estudo que sugere a possibilidade da reinfecção em relação à Covid-19. Já vamos falar sobre isso, inclusive sobre a situação do Maranhão, como você viu aí nessa pesquisa, esse levantamento, ainda a dificuldade das pessoas em respeitar esse distanciamento social tão importante. São 7 horas e 13 minutos, agora a gente fala de segurança. Comigo o Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeiradões aqui na TV Difusora. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, a gente fala ainda da cidade de Caxias, que já está no presídio suspeito de assassinar a tia. A gente falou sobre esse assunto aqui no Bom Dia. Que novidades você tem a respeito desse caso? Olha, a vítima que sobreviveu, no caso de uma foi morta
e a outra sobreviveu. Ela foi ouvida ontem lá pelo delegado Jair Paiva e confirmou que elas foram atacadas pelo próprio sobrinho, no caso o Samuel de Jesus, que foi preso no domingo de manhã, em cumprimento ao mandado de prisão decretado lá pela Justiça de Caxias, quando ele estava já se desfazendo de bens da casa, do imóvel, provavelmente para fugir. Ele negou a autoria, chegou a ser preso logo depois do crime, mas negou, e aí a polícia trabalhou com o departamento de homicídios lá de Caxias, o delegado Jair Paiva, a equipe dele, conseguiu convencer o juiz da primeira vara, o doutor Mário, lá da primeira vara lá de Caxias, e aí ele teve a prisão decretada. Está na unidade prisional e a investigação ela tem andamento, tem prosseguimento. Essa vítima que sobreviveu, inclusive, ela, em função da idade e em função de todo o transtorno que ela sofreu, teve hospitalizado durante esse tempo todo, a família e a polícia omitiram dela a informação de que a irmã faleceu lá nesse episódio, lá do cemitério. Silvão, um lavrador foi preso por tentar assassinar um genro. Foi em Timbiras? Foi em Timbiras. Uma violência doméstica, Adalberto. Você vê que uma violência gera outra violência, uma situação lá de violência doméstica. O genro dele estava batendo lá na filha, né, na esposa, e aí as crianças correram para a casa do avô, que é esse senhor aí, o senhor Francisco, e lá disseram que o pai estava matando a mãe, e ele foi lá interferir em favor da filha e acabou, né, ferindo o genro. Esse rapaz que está ferido, ele foi levado para o hospital, depois já foi transferido ontem para o hospital Socorrão, lá de Presidente Dutra, porque o estado dele é grave, né, depois dele ter sido atacado aí pelo soco. É claro que ele tá negando, e a gente sabe que um crime não justifica o outro, né? O certo em qualquer caso de violência doméstica, as pessoas ligarem para as ferramentas que tem o Disque 100, procurar a delegacia, que esse é o procedimento mais certo, o procedimento mais correto. Obrigado, viu, Silvão? Ok. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia. Silvão Alves apresenta a gente cedinho aqui na TV Difusora, às 6 da manhã, o Bandeira 2. São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16. Olha, o PROCON segue fiscalizando agências bancárias e punindo as instituições que estão desrespeitando as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. O não cumprimento das normas sanitárias estabelecidas pelo governo do estado já resultou em mais de 3 milhões de reais em multas a 21 agências bancárias de todo o Maranhão. Além das aglomerações dentro e fora das agências, inoperância do sistema, ausência de demarcação na área de autoatendimento e falta de álcool em gel, os fiscais do PROCON também constataram muitos caixas eletrônicos sem operação. Então, seja a aglomeração externa ou interna, a não disponibilização do álcool em gel para os consumidores, né, um servidor, um funcionário, para que possa verificar o distanciamento das filas, enfim, todas essas infrações que foram verificadas durante as ações de fiscalização, que resultaram no auto de infração e no processo administrativo, acabaram, por fim, gerando essa sanção aí de 3 milhões que já foi emitido para esses fornecedores. 120 ações de fiscalização já foram registradas nos últimos 4 meses. E como o trabalho é permanente, mais agências bancárias devem ser multadas nos próximos dias. O decreto assinado pelo governador Flávio Dino em abril atribuiu às instituições financeiras a obrigatoriedade da adoção de medidas para evitar a contaminação de clientes e colaboradores pelo novo coronavírus. Preciso que a instituição tenha esse cuidado, né, essa responsabilidade em fornecer ao consumidor que está indo lá consumir os serviços, os produtos daquela agência, que ela possa garantir, assegurar que o consumidor tenha a segurança necessária para poder estar naquele ambiente. É bom lembrar que ainda tem agência bancária aqui que não está respeitando essas normas. E um outro detalhe, não faz fila de prioridade para os idosos, não coloca ninguém nos caixas, a gente já denunciou aqui várias vezes, não coloca ninguém para atender os idosos, para auxiliar os idosos no momento que utilizam o caixa eletrônico. Então, enfim, está na hora de multar, inclusive, essas empresas que estão desrespeitando, porque aquela orientação inicial já foi dada, não é por falta de informação, não é? São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18, nós vamos voltar à região da Forquilha, onde o repórter Eduardo Ereceira está agora com o coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros, que faz um balanço dessas ações realizadas na região. Eduardo, de volta. Você, Eduardo.
Pois é, Adalberto, a gente segue falando aqui do bairro da Forquilha, um dos bairros mais atingidos aí com essa forte ventania da tarde desta segunda-feira. Problemas que foram identificados até a noite de ontem de forma mais grave, mas hoje pela manhã a situação é um pouco mais tranquila, apesar das imagens que as pessoas que estão em casa, a gente também pôde presenciar ainda aqui no bairro da Forquilha de destruição ocasionadas essas destruições aí, esses problemas ocasionados por conta dessa ventania. Eu vou conversar agora com o Coronel Célio Roberto, que é comandante do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Maranhão, o Corpo de Bombeiros que também mobilizou um contingente, aí, um efetivo para vir tentar resolver, amenizar as problemáticas. Coronel Célio Roberto, muito obrigado por receber a gente, para explicar o que foi feito aí pelo Corpo de Bombeiros ainda na tarde de ontem. Bom dia. Corpo de Bombeiros, através das unidades de resgate, também unidades de socorristas e equipes de corte de árvore, nós tivemos aqui, num curto espaço de tempo, aproximadamente durante 40 minutos, uma espécie de um vendaval que aconteceu, ventos muito fortes, localizado aqui no bairro da Forquilha. Então atingiu a loja Potiguar, também teve aqui muros que caíram, atingiu a fiação. Isso é uma característica que a gente verifica nos vendavais. Incomum acontecer aqui no nosso estado. Esse tipo de evento acontece mais no sul do nosso país, são nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As nossas equipes estiveram aqui fazendo a orientação e a evacuação das pessoas que estavam em pânico. Graças a Deus nós não tivemos registro de nenhum ferido provocado diretamente pela ação do fenômeno. Apenas uma senhora que passou mal nas dependências da Potiguar, mas por conta de variação de pressão, que foi socorrida prontamente pelas nossas equipes de socorristas. Nós tivemos também um cidadão que ele estava descalço e terminou entrando em contato com material energizado, levou uma descarga elétrica e foi socorrido, mas passa bem. Então esses foram os dois casos que nós verificamos, de pessoas que de alguma forma tiveram aí problemas em razão do incidente. No demais, nós enviamos para cá equipes da Defesa Civil que avaliaram a parte estrutural da loja Potiguar, que era o que nos preocupa mais, mas somente telhas que foram arrancadas, que já foram recolocadas aqui pela empresa, e a loja ela segue hoje sem ter problema nenhum para o funcionamento. Coronel Célio, chama atenção, como o senhor disse, a questão da Potiguar, que foi uma das lojas que até gentilmente cedeu, Adalberto, a gente agradece, a gente está no estacionamento da Potiguar, o pessoal da vigilância que cedeu o espaço até para a gente fazer esse acompanhamento desse trabalho. Inclusive, segundo eles, a loja reabre agora pela manhã, a maior parte do conserto já foi feito. Mas casas foram atingidas, postes caíram, árvores também caíram. Imagino que o Corpo de Bombeiros, felizmente, o senhor deu uma notícia muito boa, não teve feridos. Pelo menos, o mais importante é a vida, né, claro. Mas teve muito prejuízo aí, dano material, prejuízo com casas, com comércios, enfim. A própria eletricidade, postes elétricos. O Corpo de Bombeiros vai continuar monitorando, a gente já presenciou isso também em outros bairros, a exemplo de Turu e Corodinha, agora aqui na Forquilha, cidade operária. O Corpo de Bombeiros vai continuar, permanece nesse monitoramento até por conta também da Defesa Civil, não é isso, Coronel? Com certeza, nós tivemos uma torre de telefonia que também caiu, e na queda da torre nós tivemos 3 casas que foram atingidas, uma delas está interditada, a família está desalojada, a família foi deslocada para casa de parentes, e também tivemos aí várias árvores que tombaram. As nossas equipes trabalharam na desobstrução da via, né? Hoje permanece um trabalho mais minucioso, a fim de que a gente possa estimar os danos, né? Os danos aqui, tanto da loja ainda, que vai se continuar a fazer esse levantamento, como também do entorno. Nós tivemos a subestação aqui próximo,
né? Foram vários postes que caíram. A SEMAR, ela trabalhou desde ontem à tarde, né, até entrando pela noite, já fazendo aí a reposição dos postes para restabelecer o funcionamento da energia elétrica aqui no bairro da Forquilha. Tá ok. Coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. A gente volta com você aí no estúdio, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Coronel, também. Como está na máscara aí do Coronel, tem que ter muita fé, né, gente? Foi um momento mais do que nunca que a gente reforça essa nossa fé. Obrigado, Coronel, por nos atender a nossa equipe tão cedo, já prontamente com um relatório aí do que aconteceu, a gente atualizando você com os principais dados, as informações e um balanço, inclusive, já do que aconteceu na tarde e noite de ontem. A madrugada foi de intensos trabalhos na região para que tudo volte ao normal. Claro, vai levar um tempo ainda, mas daqui a pouco a gente vai, inclusive, falar. Agora, inclusive, a gente vai trazer a previsão do tempo aqui para a capital e para o interior do estado também. Fica a preocupação em relação à repetição de fenômenos como esse. Os meteorologistas afirmam que eles não devem acontecer com tanta frequência a partir de agora. A gente vai ficar acompanhando. Vamos ver. Hoje em São Luís nós temos, inclusive, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A gente vai conferir mais 3 cidades nessa previsão do tempo. Aqui em São Luís, a mínima é de 25, a máxima é de 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, que é Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade, inclusive, de chuva. 21 é a mínima, 35 a máxima. Na região dos Cocais, em Caxias, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 22, a máxima de 33 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o Laboratório de Meteorologia da UEMA, o LabMet, Bacabal, Itapecuru-Mirim e Pinheiro. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Itapecuru-Mirim, aqui pertinho, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, mínima de 25 e a máxima de 32 graus. Vamos para a Baixada Maranhense, em Pinheiro, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, mínima de 25, máxima de 32 graus. No próximo bloco, o estudo científico sugere a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus. Você vai conferir uma entrevista ao vivo com a infectologista Maria dos Remédios. E mais, academias ficam lotadas na reabertura, mas é preciso ficar alerta quanto à intensidade dos exercícios. São 7h26. O Bom Dia volta em instantes. São 7h29, 7h29, você ligado aqui na TV Difusora. O Brasil registrou 733 novas mortes, infelizmente, por Covid-19 nas últimas 24 horas. Eduardo Ericeira tem os detalhes e os números oficiais. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente começa falando aqui dos dados nacionais. O Brasil, nas últimas 24 horas, registrou aí mais 733 novas mortes. Esse número já foi bem mais elevado. Em alguns estados a gente percebe, Adalberto, inclusive aqui no estado do Maranhão, que parece que a curva está ficando quase que linear, mas é preciso seguir as recomendações. A gente vem alertando, claro, e as autoridades sanitárias, os profissionais de saúde, também os próprios governos. O governo estadual aqui no Maranhão não tem sido diferente, que é importante seguir essa recomendação, que é para essa curva permanecer estabilizada e depois cair, e não que tenha uma segunda curva, e não que esse número aí de novos casos confirmados e até de mortes voltam a acontecer, que é o que ninguém quer, que é o que ninguém espera, claro. E a gente percebe que tem muitas pessoas que não estão seguindo as recomendações, mas é preciso ainda o controle justamente para evitar esse contágio. No Brasil, 733 novas mortes foram registradas aí, óbitos por conta aí, só nas últimas 24 horas por conta da Covid-19. O país agora totaliza 72.833 pessoas que acabaram morrendo, vítimas aí do novo coronavírus, número infelizmente bastante elevado, pessoas que perderam as vidas. O país já contabiliza número aí confirmados, de casos confirmados, 1.884.967 casos confirmados do novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram mais de 20 mil casos confirmados. Esse número na semana passada ultrapassava às vezes os 40 mil, mas ainda é bastante elevado o número de casos confirmados a cada 24 horas, mais de 20 mil em todo
todo o país. O número de pessoas que conseguiram se recuperar é bastante satisfatório, mais de 1.100.000 pessoas já conseguiram aí vencer a batalha contra a Covid-19 e 657.297 estão sendo acompanhadas ou no isolamento domiciliar ou então estão internadas. Agora, trazendo aqui para os dados locais, Adalberto, nas últimas 24 horas foram 38 mortes, e aí a gente chama a atenção, são quase 40 mortes, de 30 a 40 mortes que vêm sendo registradas já há algum tempo, desde a semana passada, aqui no estado do Maranhão. Só que, como a gente já disse, infelizmente morreram muitas pessoas no pico da doença aqui no Brasil, em todo o país, no Maranhão não é diferente, nos meses ali de março, abril e até a primeira quinzena de junho. E por conta disso, testes foram realizados e só pode esse óbito ser contabilizado aí, inclusive de forma muito transparente e responsável aí por parte dos governos, a partir do momento que é confirmado que essa morte aí, que esse óbito foi por conta aí da Covid-19, que é o que está sendo feito. Então, às vezes a quantidade assusta de 38 mortes, e de fato tem que assustar, como a gente sempre fala, toda a vida é importante, mas nas últimas 24 horas foi apenas um óbito que foi registrado. Uma pessoa que estava em casa, uma pessoa que estava internada, acabou morrendo de segunda agora para terça-feira. Os outros 37 óbitos eram pessoas que já haviam morrido, claro, a gente lamenta muito, claro, toda a vida é importante, mas são pessoas que já haviam morrido no pico aí da doença aqui no estado do Maranhão e em todo o país também. Aqui mais controlado do que em outros estados, mas ainda surgindo novos casos. Então, foram 38 mortes, uma somente nas últimas 24 horas. Mais de 211 mil testes já foram realizados, o que é fundamental para as ações aí, para as medidas de controle da pandemia. O estado já se aproxima dos 100 mil casos confirmados, são 99.830. A grande maioria das pessoas conseguiu se recuperar, uma notícia muito boa aqui para o estado do Maranhão. Quase 79.984 pessoas já conseguiram se recuperar. 2.501, mais de 2.500 pessoas, infelizmente, faleceram. E casos ativos, pessoas que atualmente permanecem sendo acompanhadas aí, tendo acompanhamento médico, estão no isolamento domiciliar ou então estão internadas em leitos de hospitais. 18.345 ainda é um número também bastante elevado, por isso é preciso ter o controle e ainda seguir as recomendações sanitárias. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Eduardo ao vivo trazendo informações para nós. Um abraço para você que nos acompanha nas redes sociais, a Josimar Gonzaga, a Josi Vale, o Mauro Macedo, a Denis Manuel Rios, Tiago Jansen Castelo Branco com a gente também, o Luzito Valenciano está com a gente, muita gente acompanhando pelas redes sociais, aqui no Maranhão e em outros estados também. Pesquisadores de uma universidade britânica anunciaram que a carga de anticorpos de pessoas que se curaram do coronavírus pode cair, ou seja, o estudo sugere que a reinfecção pode acontecer. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com a médica infectologista Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. Ela está conosco aqui, participando dessa entrevista. Doutora, prazer tê-la aqui mais uma vez, obrigado pela entrevista. Esse alerta é preocupante, apesar de que a Organização Mundial de Saúde tem outros estudos em outra direção, mas fica aquela preocupação realmente em relação a essa possível reinfecção. Bom dia, doutora. Bom dia. A imunidade no caso do coronavírus, ele não está ainda bem estabelecido, uma doença nova. Então, a gente está acompanhando ainda como é que ela se comporta, como as pessoas vão desenvolver anticorpos. Então, o que se sabe hoje é que a gente tem aquela imunidade, que é aquela imunidade que a gente chama de inata, que a gente tem quando está diante de um organismo estranho, o nosso corpo reage, como, por exemplo, com as células brancas do nosso sangue, os leucócitos, células dendríticas, macrófagos, são as células que tentam nos defender. E a gente tem também, que parece ser muito importante no coronavírus, os linfócitos T, são a chamada imunidade celular, os linfócitos CD4 e os linfócitos CD8. Eles parecem ter um papel muito importante nessa nossa defesa. E aí, em terceiro lugar, os anticorpos, que é os linfócitos B, que são a chamada imunidade humoral. Então, aparentemente, pelo que se sabe até agora, a gente forma esses anticorpos, mas especialmente naqueles casos leves, com poucos sintomas, esses anticorpos seriam em pequena quantidade. Com o tempo, isso levaria à perda desses anticorpos. Mas, aparentemente, a pessoa não perderia a imunidade, ela faria
uma forma mais leve, ela não faria na segunda vez uma forma grave. A gente também tem que lembrar que existe a imunidade cruzada com outros coronavírus, né? Existem 4 coronavírus que não causam doença grave, mas que causam tipo um resfriado comum. Então, aparentemente, também essas pessoas que já tiveram contato com esses coronavírus, elas também desenvolvem uma forma menos grave. Doutora, nós mostramos ainda há pouco aqui uma outra pesquisa que fala de, infelizmente, quanto que em São Luís e no estado do Maranhão as pessoas não estão respeitando o distanciamento social, não é? A gente vê no final de semana as praias absolutamente lotadas, muita gente, mas muita gente mesmo sem máscara, quer dizer, sequer o uso obrigatório de um equipamento básico que é a máscara está sendo observado. Quais são os riscos que a gente tem a partir desse comportamento observado? E com um detalhe, outras capitais também, essa pesquisa aconteceu, foram analisadas, mas São Luís se destaca entre essas capitais, infelizmente, do ponto de vista negativo, e o estado do Maranhão também ocupa um lugar nada agradável. O que a senhora diria às pessoas que estão nos assistindo agora, que acham que já estamos praticamente na normalidade? Não, a gente tem que acreditar que não estamos, né? Aparentemente, né, os casos desaceleraram, aparentemente, mas a gente tem que lembrar que o vírus continua circulando, as pessoas ainda estão adoecendo, lembrar que existem os grupos de risco, então essas pessoas são do grupo de risco, quando elas contraem, elas tendem a fazer formas graves e a morrer. Então, especialmente os jovens que circulam mais, né? Eles têm que acreditar nisso. Eles podem adquirir a doença, podem não fazer forma grave, que o jovem proporcionalmente faz muito menos forma grave, mas ele também faz. Esses jovens, muitos jovens, sem nenhuma doença de base, têm morrido no Brasil. Então, o jovem também pode morrer e, além disso, ele pode transmitir para uma pessoa que é grupo de risco, essa pessoa complicar e morrer. Então, quando a gente não tem tratamento, é importante entender isso. Nós, até agora, não temos tratamento específico. Então, quando você não tem tratamento específico disponível, não tem vacina, nesse tipo de doença, o que funcionaria seria isso. E também a gente tem visto que é muito importante a máscara. Então, talvez nessa queda do número de casos, a máscara tenha tido um papel importantíssimo. Então, a máscara, o distanciamento social, ou seja, o distanciamento físico, isso realmente não tem sido respeitado. Inclusive, nos estabelecimentos comerciais, né, que foram abertos mediante protocolo sanitário, você vê que isso não está sendo respeitado. Lojas muito cheias, não está sendo orientado sobre a distância dentro dessas lojas. Então, a gente precisa acreditar nisso, porque a doença ainda não acabou e provavelmente ela só acaba mesmo quando a gente tiver vacina. Há uma situação também, doutor, em relação à região metropolitana e o interior do estado, um diferencial aí, não é? Se há uma certa situação relativamente tranquila na capital, quanto, por exemplo, a ocupação de UTIs, a ocupação de outros leitos, a doença avançou muito para o interior do estado também. Isso é preocupante, essa doença acaba revelando também essa desigualdade que a senhora muito bem destacou na live que participou no final de semana com o ex-ministro Mandetta, ou seja, fica clara essa desigualdade, inclusive na oferta de saúde às pessoas? Exatamente, isso tende a ter muito mais óbitos, né, porque a nossa estrutura de estado, né, como os estados do Norte e do Nordeste, é muito precária em termos de leitos hospitalares, né? Então, às vezes, você tem até o leito, mas esse leito não é para um paciente grave, e muito menos ainda leito de UTI. Então, você vai ter leito de UTI dentro daquela regional, e às vezes aquele município é bastante longe da referência de leito de UTI. Então, você tem uma superlotação dessas unidades de saúde que são pequenas, uma demanda por leito de UTI, mas vamos imaginar, se uma pessoa está longe do leito de UTI, até ela conseguir esse leito ser removida, ela está perdendo tempo no atendimento e ela vai se agravando. Além disso, as pessoas muitas vezes chegam num estado muito grave, né? Ficam em casa, não querem ir para o hospital, e quando chegam no hospital já não tem mais condição de serem ressuscitadas.
E, além disso, a observação é que as pessoas do interior seguem muito menos essas regras de evitar aglomeração, de fazer o distanciamento físico, de usar máscara. Então, tudo isso vai complicando. E a gente tem que entender que, mesmo em alguns lugares, né, algumas capitais, a situação está melhorando, como é o caso aqui da região metropolitana, mas a doença está se expandindo para as outras cidades onde ela ainda não chegou. Então, a doença não acabou, a gente precisa entender isso e lembrar que ela mata. Doutora Maria dos Remédios, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Sistema Difusora de Comunicação. Obrigado. Obrigada. Portanto, nós conversamos aqui no Bom Dia com uma das maiores autoridades nessa área, pesquisadora, cientista, a doutora Maria dos Remédios, infectologista, que esteve conosco nessa entrevista. E lembrando mais uma vez, gente, a situação não voltou ao normal, não há cura para a Covid-19, as pessoas precisam continuar tomando os devidos cuidados. São 7 horas e mais 42 minutos, 7h42. Com a liberação do funcionamento das academias, muita gente busca, e claro, nos exercícios, uma forma de melhorar também a imunidade, não é? Mas é preciso ficar atento. A intensidade da atividade física nessa fase, principalmente de retomada, é importante. Veja na reportagem. Aos poucos, a movimentação nas academias vai sendo retomada. Sem vacina contra o novo coronavírus, a prática de atividade física voltou a ser procurada por muita gente como aliada no aumento da chamada imunidade, sistema responsável pela defesa do organismo contra agentes que podem causar doenças. Para esse profissional de educação física, a relação entre se exercitar e estar um pouco mais protegido faz todo sentido. Então, quando nós fazemos exercício físico de forma regular, nós tendemos a ter um monte de benefícios. Quais benefícios são esses? Então, a gente tem um aumento da temperatura corporal, a gente tem uma melhora no sistema cardiológico, no sistema pulmonar. Tudo isso possibilita que o nosso sistema imunológico, em questão de saúde, acabe sendo melhorado. O que isso quer dizer? Caso nós sejamos acometidos por uma doença, seja questão viral ou de bactéria, nós teremos uma resposta muito mais positiva em relação a essa doença. Mas não basta apenas reativar a matrícula na academia. Mas é preciso tomar alguns cuidados. De acordo com os profissionais de educação física, exagerar na intensidade dos exercícios pode acabar tendo o efeito contrário. A prática do exercício físico ela precisa ser controlada por um profissional de educação física. Caso não seja, a pessoa corre o risco de ter uma dose muito grande de treino ou uma dose muito alta de atividades e acabar gerando uma série de desgaste para o corpo. Esse desgaste não é vantajoso para o sistema imunológico. Além disso, há um outro ponto fundamental para manter a saúde: a alimentação adequada. Se eu tenho uma alimentação balanceada e se eu não tenho uma atividade física que compete com aquilo, eu não vou ter um bom resultado. Então, uma sempre vai estar sendo aliada da outra. Se eu tenho um exercício muito extenuante e não tenho uma boa alimentação, eu vou estar degradando meu organismo de qualquer forma. Então, uma tem que estar sempre acompanhando a outra, de forma que o teu profissional nutricionista esteja sempre contatando ali com um profissional de educação física. No próximo bloco, empreendedores contam com plataformas digitais para a venda de produtos, capacitação e linhas de crédito durante a pandemia. E mais, Flávio Dino vê possível fusão entre PCdoB e PSB após as eleições de 2020. Assunto para John Coutrin no bloco de política. São 7h45 agora, nós voltamos já. São 7h48, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. De volta agora para falar de política. John Coutrin está comigo aqui, hora do quadro de política. O deputado Juscelino falou sobre o apoio do PSL ao DEM em São Luís. Foi ontem, Adalberto. Bom dia a todos. Foi ontem ao programa Ponto e Vírgula aqui da Difusora FM, no final da tarde. Ele foi entrevistado, né, o deputado Juscelino, presidente estadual do Democratas, e ele disse, né, que já vem conversando há muito tempo com o PSL, a direção do PSL. Essas conversas ocorrem, segundo ele, desde o ano passado, já no sentido de ter o PSL
com o Neto Evangelista, Democratas, e o Juscelino disse que continuarão essas tratativas a nível nacional, já como nós falamos ontem, o próprio Chico Carvalho, que é o presidente estadual do partido, disse que a nacional definirá. O que a nacional definir, a direção nacional do PSL definir, ele acatará, né, aqui na capital maranhense. Então, o Juscelino falou da proximidade, da afinidade desses dois partidos, hoje no âmbito nacional, tanto Democratas quanto o PSL, e isso de certa forma até ajuda, Adalberto. Ajuda porque, se você observar, o Republicanos não tem uma proximidade muito grande com o PSL. O PSL hoje é mais próximo do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem uma ligação maior com Democratas, e isso ajudará muito, já que o próprio Rodrigo Maia está aí diretamente, né, nas negociações, nas articulações, para que o PSL apoie o Neto aqui em São Luís, Neto Evangelista, deputado estadual, pré-candidato do Democratas. Importante dizer o seguinte, o PSL é um partido independente dessa defecção relacionada aí com o presidente Bolsonaro, que alguns deputados até saíram, houve aquela ruptura, mas levando em consideração a última eleição, é o partido, junto com o PT, que tem mais número de deputados, ou seja, tem um número bom de tempo de televisão, tem a bancada, representatividade. Então, de certa forma, seria um apoio de peso para o Neto Evangelista aqui. Por isso que também o próprio deputado Duarte, com o vice-governador Carlos Brandão, que são republicanos, também estão indo a Brasília, conversando com a direção nacional, no sentido aí até de de manter a decisão do Chico Carvalho do PSL local de apoiar o Duarte. Mas hoje a inclinação maior, a tendência maior, Adalberto, é que o PSL forme mesmo chapa aqui com o Neto Evangelista. Ô John, o governador Flávio Dino vê a possível fusão aí entre o PCdoB e o PSB após as eleições de 2020. A gente mostrou um encontro aqui, isso, né? Mostrou a foto aqui daquele encontro. E aí ali também, provavelmente, algumas tratativas foram feitas, né? Quanto a esse assunto, mas já se vislumbra essa possibilidade? O próprio governador disse ontem em entrevista, Adalberto, que ele foi perguntado, né? A gente falou isso ontem, né? Sobre a questão do convite do Carlos Siqueira para que o Flávio disputasse a presidência pelo PSB. A gente tratou desse assunto durante a semana. E ontem o governador Flávio Dino deu entrevista e foi perguntado sobre se ele seria candidato a presidente da República pelo PSB. Ele falou o seguinte, olha, que de forma unilateral ele não sairia do PCdoB para ser candidato pelo PSB. Porém, disse que mantém uma relação muito boa, desde sempre, com o PSB, no qual o próprio Eduardo Campos era muito amigo do próprio governador Flávio, e que o PSB tem uma dobradinha, inclusive, em Recife, né, com a Luciana Santos, que é presidente nacional do PCdoB. Então, ele disse o seguinte, que mais na frente há a possibilidade até de aliança e até de fusão, né, do PSB com o PCdoB, porque há a cláusula de barreira, que vai ser aplicada novamente nas eleições, e alguns partidos não conseguirão atingi-la, não é? Então, hoje nós temos mais de 30 partidos no Brasil, segundo o governador Flávio Dino, depois das eleições de 2020, já para as eleições de 2022, algo em torno de 13 partidos no máximo, né? Ficarão, porque os outros não atingirão a cláusula de barreira, o que impede aí, né, de receber fundo partidário, participar de propaganda na TV. Então, é uma possibilidade muito grande. E, claro, se houver essa fusão, incorporação do PSB com o PCdoB, automaticamente o próprio governador Flávio passa a ser o pré-candidato a presidente do PSB, já que os dois partidos serão um apenas. Então, seria um reforço muito grande, não é? Claro, o PSB é um partido bem maior que o PCdoB, e com mais deputados, bancada maior, tem televisão, fundo maior, seria um apoio, um reforço importante para o projeto do Flávio chegar à presidência da República. Ok, John, obrigado. Até amanhã. 30 partidos é muito, né? Como dizia o Cazuza, meu partido é um coração partido, porque é muita coisa, né? Viva a democracia, mas tem muito partido de aluguel também, infelizmente. Obrigado, John. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política, são 7h53 agora. Empreendedores contam com plataformas digitais para venda de produtos, capacitação e linhas de crédito durante a pandemia. Desde que a pandemia do novo coronavírus foi declarada, várias iniciativas começaram a surgir com o intuito de auxiliar os empreendedores e impulsionar as vendas dos produtos. O comércio como um todo foi bastante prejudicado pela Covid-19. As vendas, que até então ocorriam de forma presencial, tiveram que se adaptar e a alternativa encontrada foi o comércio eletrônico, ou seja,
negócios pela internet. No Maranhão, a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária lançou a plataforma Resolve. Ela é direcionada principalmente aos pequenos empreendedores, que além de vender os produtos, poderão ter acesso a capacitações e linhas de crédito. A nossa preocupação era evitar com que pequenos negócios, os pequenos empreendedores, os prestadores de serviços pudessem ficar impedidos de continuar aferindo o seu sustento. São trabalhadores que precisam trabalhar cotidianamente para poder garantir o sustento familiar. Com essa preocupação, nós idealizamos essa plataforma digital que pudesse ser uma vitrine virtual onde os produtos e serviços desses empreendedores pudessem continuar sendo oferecidos ao grande público consumidor em todo o território maranhense. A Samira, que é artesã, é uma das beneficiárias da plataforma. Antes da pandemia, ela comercializava o que produzia em locais com grande atrativo turístico, como por exemplo a Feirinha São Luís. Agora ela passa a contar com essa ajuda da internet para não desistir do negócio. Eu, como artesã, participo da Feirinha São Luís e desde quando iniciou a pandemia, que a gente entrou em quarentena, todo o nosso processo teve que ser reinventado. A Resolve veio para somar com as estratégias que a gente elaborou no início, né? E para outras pessoas acabou que acolheu, né, de forma assim grandiosa para essa divulgação, para esse apoio. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, desde o início da pandemia, mais de 135 mil lojas aderiram às vendas pela internet, uma solução para se manterem no mercado. Antes do novo coronavírus, a média era de 10 mil lojas por mês. Outra iniciativa que também pretende auxiliar a classe empresarial no estado vem da Associação Comercial do Maranhão. Por meio do Compre do Maranhão, o empreendedor poderá se cadastrar e a ACM se responsabilizará por divulgar a marca, produto e serviço. Ele é uma ação realizada pela Associação Comercial do Maranhão que visa valorizar o empresariado local através da divulgação de produtos e serviços desses associados. Como é que funciona? O empresário ele faz o cadastro no site da ACM, o empresário associado, e todas as quintas-feiras são divulgadas essas empresas nas nossas redes sociais. Bela iniciativa também da Associação Comercial do Estado. São 7h56, você ligado no Bom Dia. Agora a gente fala de esporte. O Motoclube voltou às atividades na tarde de ontem. As imagens que você vai ver mostram os jogadores que passaram por uma bateria de exames. Agora, pela manhã, o elenco vai realizar um teste aí para detectar o novo coronavírus. A previsão era que os testes fossem realizados ontem, mas foi transferido por conta exatamente dos transtornos causados pela chuva na região da Forquilha. O Papão do Norte é o nosso representante no Campeonato Brasileiro da Série D. O técnico Dejair Ferreira fala sobre essa retomada, os exames e a expectativa para o início dos trabalhos. Mesmo com uma semana de atraso em relação aos adversários, nós possamos fazer um trabalho, eu acho que integrado com a preparação física, junto com a parte técnica, para que nós possamos o mais rápido possível tentar colocar todos os atletas em condições de igualdade, tanto fisicamente e tecnicamente, para que nós possamos retomar aquele mesmo padrão de jogo, eu acho que aquela mesma forma de jogar, para que nós possamos aí conseguir nossos objetivos aí no campeonato estadual e posteriormente o brasileiro da Série D. Jogadores que estão chegando para somar, para nos ajudar, o Rafael Tanque, atacante experiente, a gente está trazendo o Jonathan também, um jogador de meio de campo, jogador que vem para suprir aí a carência pela saída do Doda, e temos alguns jogadores também que vão chegar para nos fortalecer, trabalhando com os pés no chão. A gente sabe das dificuldades que o clube vem passando, mas a gente também está se fortalecendo aí para que nós possamos voltar com aquela mesma atitude, aquela mesma disposição que tínhamos até então, a parada do campeonato, para que nós possamos aí dar continuidade a esse bom rendimento que a gente vinha tendo dentro do Campeonato Maranhense. O Motoclube se prepara para a volta no Campeonato Maranhense e também para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série D. Papão do Norte estreia na competição nacional, dia 19 de setembro, jogando fora de casa com o adversário a ser definido em uma fase preliminar da competição. Bom Dia termina por aqui, a gente vai ficando por aqui, volta amanhã às 7 da manhã. Tchau, tchau, até lá.